Fala aí, Davidson. Fala, meu Beleza? camarada. Estamos na área. Tamo junto. Davidson, o que que a gente vai falar hoje? Da mesma coisa que falamos todas as noites, tentar dominar o mundo. Pode ser processado por isso, não? Que não importa, cara. Isso foi tão bosta que acho que ninguém vai se dar o trabalho. Então, vamos Cara, falar. vamos trocar ideia. Fala aí. Vamos tentar falar de novo daquele assunto que a gente falou e infelizmente se deu mal do vídeo lá que perdeu, né? Perdemos. Vamos refazer o vídeo aí, gente. Estamos aprendendo, estamos aprendendo. Então o programa deu uma surra na gente. Fizemos um vídeo bacana aí sobre um assunto maneiro que a gente encontrou e acabou que a gente perdeu. Então a gente vai tentar refazer com o máximo de espontaneidade possível, porque, pô, afinal de contas, né, a gente perdeu na primeira oportunidade. Mas vamos tentar de novo aqui, eu acho que vai ficar bom, porque agora a gente também deu uma apurada no assunto, né? Vamos lá, vamos ver. Uhum. É o papo do Lula, a entrevista do Lula, que a entrevista a coletiva de imprensa que ele deu lá logo depois da reunião lá em Paris, né? A gente assistiu o vídeo, né? E para a gente ficou claro Inclusive está ali, no canal. tá no canal, postamos ontem, se eu não me engano, ou anteontem, uma entrevista importante, um assunto extremamente importante que foi tratado ali. E assim, sem querer induzir as pessoas a conclusões, mas já induzindo, eu achei que foi muito mal abordado pela mídia. Não sei se você concorda comigo, Marcelo. Você concorda comigo? A gente vai inclusive falar sobre as perguntas e respostas dos jornalistas num outro vídeo. Mas aqui a gente Pois vai é. dar uma passada nessa reportagem específica de um jornal. Pois é. Então vamos lá. O Lula começa. Bom, o assunto gira em torno do das cobranças que a União Europeia fazem ao Brasil para finalmente fechar o acordo que está em negociação aí há, sei lá, quantos anos, 2 décadas já, que os caras estão falando de fazer esse acordo, e Desde ficam enrolando. 2009. Exato. Sempre pisando na mesma tecla, quando o Brasil não cumpre metas ambientais, o Brasil não cumpre metas ambientais, aí o Brasil vai lá, cumpre uma meta, eles aparecem com outra, e com outra, e com outra, é sempre o mesmo papinho, e o Brasil nunca atende os padrões elevadíssimos da Europa. A verdade é essa, né? A Europa sempre botando, parece aquela namorada que você, porra, dá um colar de diamante, ela diz que quer um carro. Né? Você dá um carro, ela diz que a namorada do teu amigo ganhou um avião. Né? É assim que funciona. A Europa é a eterna gostosa, né? Que tem que ser agradada. Só que a gostosa está ficando pelancuda, né? Velha. Derrubada, vai cheia de marra. Mas vai. O que acontece? A nossa amiga Europa meteu essa para cima do Lula e o Lula disse: tá, mas quem cumpre? Quem cumpre? As tais traz exigências, as tais padrões, quem é o país no mundo que realmente está cumprindo isso? Né? Ele fala dos acordos, fala do Acordo de Paris, ele fala de todos eles, vai citando todos eles que foram Kyoto. Kyoto, e ele fala uma parada que eu acho interessante, que não na entrevista, mas no evento, né? Que é o seguinte: você vem para cá, debate meio ambiente, todo mundo concorda com quem tem que ser feito, sai isso daqui com todo mundo apertando mão, quando cada um chega em seu país, ninguém consegue aprovar nada. Então tem que ter um órgão acima de todo mundo que tenha condições de cobrar dos países. Não interessa se o teu Congresso não aprova. Foi aprovado aqui. Se foi aprovado aqui, tem que ser cumprido. Né? Tanto para o Brasil, que prometeu diminuir o desmatamento,
quanto para a Europa, que prometeu 300 bilhões de dólares lá em investimento há 300 mil anos e não pagou nada até agora. O Brasil cumpre metas, tem custo com isso, e a Europa não foi bom o suficiente, não gostei, não gostei. Para mim, não vou pagar. E é isso. E é assim. Durante essa reportagem aqui, a gente faz algumas observações sobre o modo como ela foi escrita, né, especialmente, e não só o modo como ela foi escrita, como as questões que ela aborda, né? Então, há pouco tempo, a gente teve essa sabatina com o ministro de Relações Exteriores do Brasil, né, e teve um deputado, que eu não lembro exatamente qual foi, do PL, que ele levantou essa faina, né? Ele falou, mas aqui, o Brasil tem a rede de produção elétrica mais green do mundo, mais limpa do mundo. O Brasil está dentro de todas as metas de desmatamento, enquanto a Europa, Estados Unidos, eles estão arrebentando, né? E por que a gente tem que ficar sempre correndo atrás de prejuízo, né? E o Lula, nessa reunião, ele levanta esse assunto, ele levanta uma bola maravilhosa, na verdade, não querendo puxar o saco, mas foi uma bola maravilhosa, que ele fala que o mundo inteiro, isso foi exatamente o que a gente tinha conversado no vídeo antes dessa reunião, né, Davidson? O mundo inteiro está muito atrás do Brasil, cara. É o mundo que tem que correr atrás da gente nessa questão ambiental. Não é que a gente vai, cortar a Amazônia e transformar num estacionamento. Mas, a gente também tem que se desenvolver. A gente não pode ficar travado sempre nessa história de meio ambiente, né? E não ir para frente. Quer dizer, você tem a exploração de petróleo do Amapá que está parada, né? Essas decisões não estão sendo discutidas, está parada. A gente era para estar construindo extração lá já, né? Você tem 1 milhão de questões de plantio, inclusive, de comida e tudo mais. Não só de comida, como de cana-de-açúcar, que a gente pode fazer etanol, açúcar, o caldo de cana, que é uma maravilha, que eu adoro, que saudade. Enfim, todo o desenvolvimento do país fica travado sempre por essas questões ambientais. Eu lembro quando a gente conversou, né? Eu não lembro se a gente abordou isso no outro vídeo, né? Sobre a construção de pontes, né, cara? Para passar calango, esse negócio assim. O custo que isso gera, né? Você vai construir uma estrada, uma ferrovia, você tem que construir pontes ou túneis para que os animais silvestres não tenham que cruzar a pista. Se você for daqui para se você andar por São Paulo, se você for daqui para Macaé, se você for daqui para o Espírito Santo, se você andar pelo interior do Brasil, você vai ver inúmeras estradas que hoje têm esse tipo de coisa. Isso é um custo desgraçado. Construir um viaduto é caríssimo. E você não constrói um, você constrói vários ao longo da via. Para o bicho passar, cara, sensacional. Eu acho que é isso aí. É isso aí, tem que fazer mesmo. Tem uma rodovia na Índia ou na China, se eu não me engano, que passa em cima eu acho que é na China, passa em cima de uma floresta, ela inteira é uma ponte, porque a floresta anda. Tá entendendo? E acabou, que se dane. Agora, isso tem um custo imenso, cara. Se o Brasil vai optar por ter esse custo, porque o mundo quer que o Brasil tenha esse custo, bom, meu camarada, vamos entrar com o capilé também, vamos entrar queimando um, porque isso é caro. Isso é caro. E eles, para se desenvolver, não precisaram de ter esse custo. Eles simplesmente passaram a produzir. Né? Eu acho que vai ficando claro, vai ficando muito claro, quando metas são colocadas, nós atingimos as metas e novas metas surgem, vai ficando muito claro que o objetivo central não é proteger o meio ambiente. O objetivo central é alejar o desenvolvimento de quem está tentando se desenvolver. Sabe? Eu quero me industrializar, mas para me industrializar, eu tenho que criar um pátio de geração de energia que não pode poluir.
Eles não precisaram fazer isso. Na Europa não Muito precisam pelo fazer isso. contrário, né? A Alemanha agora está queimando carvão, né? Descomissionou toda a indústria nuclear. Por opção deles, ninguém obrigou eles a fazer isso. Ninguém obrigou eles a fazer isso. Não era exigência de nenhuma agência de meio ambiente. Pelo contrário, as pessoas podem achar, oh meu Deus, o que esse cara está falando? Energia nuclear é limpa. Energia nuclear é green. Não polui. E o lixo radioativo, tem milhões de maneiras de lidar com lixo radioativo, milhões de maneiras. Tá? E acho que inclusive é um ponto para a gente tentar conversar com alguém um dia que a gente se tornar relevante, se a gente se tornar relevante, por que não desenvolve pesquisas nessa direção? Como tratar o lixo, o resíduo tóxico? Há pouco tempo eu li uma matéria que dizia que tinha uma forma que um pesquisador estava pesquisando uma forma de usar laser para decair os isótopos em vez de 30 mil anos, em 30 minutos. Está entendendo? Então, olha só, solução para problemas existem. É querer achar, é querer usar. Mas o problema é que ele não necessariamente ele tem que ser resolvido. Às vezes um problema postergado favorece alguém. Né? Favorece. E nesse caso, né, favorece quem está no poder, quem está, o europeu, o americano, que já estão lá em cima, que já estão industrializados, que já poluíram o que tinham que poluir, que já desmataram o que tinham que desmatar. Né? E eles não têm que se preocupar com isso mais. Tá? O europeu, o que o europeu precisa fazer? O europeu precisa botar um chumaço de palha em cima da chaminé da fábrica dele, e aí ele diz, não, eu tenho um filtro. Porra, meu irmão, eu tenho que construir a fábrica, eu tenho que construir a usina. Não, essa usina você não pode construir. Não, eu boto um filtro também. Não, mas isso é uma tecnologia ultrapassada. Se você usar essa tecnologia, eu não te dou o selo verde. Mas vocês usam. Não, mas a gente, ela já estava aí, não tem como desligar. Se eu desligar, as pessoas não vão ter energia. Que papo é esse, cara? E a gente vai te pagar por isso. Vai te pagar. Porque estão prometendo pagar 200 anos e não pagam. Né? Esse aqui eu acho que é o cerne da parada. Né? O cara te impõe um monte de regra que ele próprio não segue. E foi isso que o Lula perguntou, voltando ao Lula, porque, né, novamente, estamos sendo prolixos. Voltando ao Lula. O Lula pergunta isso. Tudo bem. Por que vocês exigem do Brasil questões ambientais absurdas, praticamente incumpríveis, e para o Canadá vocês não exigem isso? Por quê? O Canadá, até muito pouco tempo, estava explorando óleo de areia betuminosa. Quem não souber o que é isso, pesquisa na internet o que é areia betuminosa. Meu irmão, areia betuminosa, você explorar areia betuminosa é que nem Serra Pelada. Você pega uma área gigante, desmata e cava. E aí tu vai pegando aquela areia suja de petróleo e vai filtrando aquela areia para extrair petróleo. Você cria uma vala, uma área de devastação imensa, cara. Aí ninguém quer saber se o alce do Alasca migra por aquela terra. Ninguém quer saber essa merda. Se o lobo cinzento caça naquela região, se os coelhos que tinham naquela região alimentavam os lobos cinzentos. Ninguém quer saber dessa porra. Mas eles querem saber se tem um caranguejo no litoral do Rio de Janeiro que vai embargar a construção do porto do Açu. Não, mas esse caranguejo aí, coitado do caranguejo. Porra, coitado do caranguejo, mas espera aí. 2 pesos, 2 medidas, fudeu, cara. Aí o Canadá vai de vento em popa. E o Brasil não consegue. E nessa matéria aqui, né, Davis, eu dei uma lida nela, quer dizer, eu li ela, né? Ali. E aí tem um trecho aqui que menciona essa questão do acordo, né? E aí fala assim, o acordo, eu estou citando o que está escrito, o acordo Mercosul-União Europeia é negociado entre os blocos desde 1999.
Em Não é? 2019 foram finalizadas as negociações comerciais e em 2021 as relacionadas a aspectos políticos e de cooperação. Desde então, o acordo está em fase de revisão para ser feita a assinatura. E a política ambiental da gestão Jair Bolsonaro, PL, que resultou na alta do desmatamento, dificultou a negociação. Meu camarada, olha o parágrafo anterior. O negócio está sendo negociado desde 1999. Passou FHC, passou Lula, passou Dilma, perdeu Dilma, passou Temer, passou todo mundo. O Brasil desmatava um pouco antes, desmata hoje, desmatou durante o Bolsonaro. Isso é mentira. Isso é história da carochinha. Mas sabe por que eles fazem isso, Davidson? Eles fazem isso pelo seguinte: a gestão Jair Bolsonaro, eles têm que colocar aqui alguma coisa para o petista, né, ou para o lulista que gosta do Lula e está meio puto com a matéria. Porra, falaram mal do Bolsonaro, muito bem. O problema é que quando eles fazem essa matéria aqui, eles não estão falando do Jair Bolsonaro, genocida, taxista, aquele negócio todo. Eles estão falando do governo brasileiro. Eles estão falando de uma gestão. Não é a pessoa. Eles não estão falando da pessoa. Eles estão falando do governo brasileiro. Então, eles estão botando no bumbum do governo brasileiro. Mas isso aqui é a parada. Veja só, você falou um ponto importante, né? Eles apelam para o nós contra eles. A discussão, quando o cara mete Jair Bolsonaro na conversa, ele já está pegando, ele está dizendo para o brasileiro assim: discuta aí, Brasil, o que vocês têm que discutir, brasileiro, é se o Lula é bom ou se o Bolsonaro é bom. É isso que vocês têm que estar discutindo. Preocupem-se com isso. O governo Bolsonaro desmatou mais ou menos. Pode ser discutir isso aí pode ser discutido. Mas é irrelevante para esse caso. Por quê? Por quê? Porque é o que o Marcelo falou. Antes já tinha desmatamento. Entre 1999 e 2018, cara, são 19 anos. 19 anos. 19 não, 20, né? Porque 2000, 20 anos praticamente. Se você botar, eu não sei a data exata de 99. Se for o início de 99. Praticamente 20 anos. 20 anos negociando. E aí foi o Jair Bolsonaro que atravancou? Não foi, cara. Não foi. Não foi o Jair Bolsonaro. Ele pode ter feito merda na área ambiental, pode ter prejudicado de alguma maneira, mas se prejudicou no sentido de dar munição para a Europa, porque a intenção deles já era atrasar essa merda de qualquer jeito. Exatamente. É irrelevante. É irrelevante o governo Jair Bolsonaro nessa. Irrelevante. Completamente irrelevante. A faxina da Europa é encontrar desculpa para não fechar o contrato e deixar o Brasil correndo atrás, deixar o Mercosul correndo atrás, deixar a América Latina correndo atrás. É o objetivo. E fica muito claro nisso aí. E aí fica uma outra coisa muito clara. O que Dona Rede Globo, que é quem fez essa matéria, tem que ficar fazendo esse joguinho? Tem que ficar dizendo, porque quando ela faz isso, ela legitima o argumento europeu. Exatamente. É isso. Mas é isso. O jogo é esse. O jogo é fazer a coisa da forma que o patrão pagou, né, vai gostar. Olha só, não estou falando mal do governo, eu estou dando uma explicação técnica aqui. Você lê isso, né? Uns vão ler isso, vão falar, pô, tem uma explicação técnica aqui. É boa, discutível. Outros vão ler isso aqui, botou mesmo no Jair Bolsonaro. Tem gente que vai vibrar, tem gente que vai ter ódio, isso vai para o coração, isso desliga o cérebro, vai para o coração, aí pronto, aí já é irrelevante tudo que o Lula falou. É irrelevante tudo que aconteceu naquele encontro, é irrelevante se é bom ou se é ruim, sabe? Você não precisa gostar do Lula, você não precisa gostar, mas ele é o presidente atual. Você não precisa gostar do Bolsonaro, mas ele foi o presidente durante 4 anos. Eu falava isso à minha sobrinha quando ela esteve aqui. A minha sobrinha, quando esteve aqui no ano passado, um dia a gente estava conversando, em algum momento a gente entrou nessa questão, ela, petista, né? O Jair Bolsonaro não é nada, ele é um nada. Eu falei, não, ele é o presidente do Brasil.
né? Você pode não ter votado nele, você pode não gostar dele, mas ele é o presidente do Brasil. Hoje, o presidente do Brasil é o Lula. Você pode não gostar dele, você pode não ter votado nele, mas ele é o presidente, né? Não fica todo mundo gritando democracia, democracia. Tá lá, irmão. A gente está falando do Brasil nesse momento, a gente não está falando do presidente. O Lula está falando em nome do Brasil, o Lula está Brasil, o Lula não é Brasil, o Lula está Brasil. Exato. E ele dá uma mancada muito grande nessa reportagem, no que ele falou lá. Né? Essa reportagem ela cobre uma reunião do Lula com o agro para lançar o Plano Safra de 2023 a 2024. Né? E ele está falando para essa galera do agro. E aí ele fala o seguinte para os caras: temos a obrigação de fazer bem feito para que possamos cobrar mais tarde. Obrigação com quem? Com a Europa? Obrigação com quem? Com quem? Era importantíssimo ele ter dito com quem que é essa obrigação. É com a Europa? Não é, cara. Temos obrigação com as gerações futuras. Temos obrigação com o povo do nosso país. Temos obrigação com a preservação do meio ambiente. Com a Europa, não. Com a Europa, com o caranguejo do Açu. Temos obrigação com o caranguejo do Açu, mas com a Europa, não. A Europa que se lasque. A Europa vai fazer o dever de casa dela, porque eles não estão fazendo. A Alemanha cavou uma trincheira de não sei quantos hectares, coisa pra cacete. Cavou uma trincheira no meio de mata nativa, porque apesar dos pesares, eles ainda têm mata nativa. Foram lá, destruíram mata nativa, destruíram cidades, desapropriaram, destruíram cidades milenares lá naquela porra, da época da Idade Média, para abrir buraco no chão e tirar carvão, cara. Não é só queimar o carvão, é destruir a árvore que estava lá. Porra, e veja só, o canadense abre trincheira para arrancar areia betuminosa, destrói hectares e hectares de mata. O alemão abre trincheira para arrancar carvão, destrói hectares e hectares de mata. O brasileiro faz um buraco desse tamanho, é desse tamanho aqui, ó, tá? O buraco que você faz no chão para tirar gás. Desse tamanho aqui. Faz um buraco desse tamanho para tirar gás, desmata uma área do tamanho de um campo de futebol para construir uma base em volta. O tamanho do campo de futebol, faz uma base em volta. O resto é preservado ao ponto de você não passar por cima e não ver a base. Quando eu fui para o Urucu... a gente falou sobre o Urucu, né? Eu fui para o Urucu várias vezes. Quando eu fui para o Urucu, você de avião, você não vê a base. De repente o avião faz uma curva, você vê uma pista de frente. Porque o resto em volta está preservado. Petrobras tem um monte de problema, mas nisso eles são sérios pra cacete. Aonde a Petrobras pisa, preservação absoluta. Se você jogar um papel de bala no chão, o nego te manda embora da base. Então, porra, meu irmão, vamos pesar com o peso que tem que ser pesado. Né? Porque os caras não têm, eles não têm exigência nenhuma, é tudo relaxado, tudo flexível com os membros do clubinho. É tudo flexível com os membros do clube. Com quem é de fora, porra, é só paulada. Tudo. Para os inimigos a lei. Porra, qual é, irmão? Quem eles pensam que são? Né? Então vamos maneirar isso aí, seu Lula. A gente tem obrigação com quem? Com quem que a gente tem obrigação? Não temos obrigação com a Europa, não. Com a Europa, como você falou, Marcelo, nós já estamos na frente deles muita coisa. Então, eles que lutem. Eles que lutem. Eles têm que correr atrás do prejuízo, dona Europa. É vocês que têm que correr atrás do prejuízo. E aí, a gente seguindo mais um pouco aqui na reportagem, eles falam sobre o Plano Safra, né? 2023 2024. E aí eles colocam aqui que eles preveem 364 bilhões
em crédito, 364 bilhões de reais em créditos. E é muito interessante, porque aí eles destrincham um pouco aqui como vai ser usado, blá, 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 e mais embaixo eles falam o seguinte, que apesar de ter 364 bilhões, o montante ficou abaixo dos 400 bilhões estimados pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Então, assim, parece que tirou dinheiro, né? Porque em vez de 364 era para ser 400. Então, por 36 bilhões, 10%, né? 10% não bateu a cota. Vira. Mas porra, podia ter sido melhor, hein? Pois é. E aí ele não explica por quê. Isso aí provavelmente foi uma negociata, né, cara? As pessoas têm que entender muito isso. Ali rolou uma negociata. Pô, a gente precisa de 400. Cara, 400 não dá. Porra, dá 200. Não, mais um pouquinho. Dá 300. Não, mais um pouquinho. Pô, tá, cara. 364,5. Né? A gente perdeu o Davidson. Eu vou botar a vinhetinha aqui do problema técnico. Mas, pô, chegaram a 364,5. Acho que eu nem vou botar a vinhetinha do problema técnico, porque tu voltou antes. A Renata me ligou. Mas chegaram a 364,5. Eu vou ter que botar a vinhetinha do problema técnico, porque ele não voltou para mim, não sei por quê. Né? Mas eu estou ouvindo ele falando, eu estou vendo ele falando, mas não estou ouvindo ele falando. Então vou dar um refresh aqui para mim também. Fala aí alguma coisa, Davidson, enquanto eu refresco aqui. Tá. Eu fico admirado porque é esse o papo mesmo. Os caras têm essa atitude de transformar uma notícia que deveria ser uma notícia boa, deveria ser uma notícia comemorada, eles transformam num porém, num mais ou menos. Ele gravou a parte que eu estava falando sozinho aqui, Marcelo, que você tinha refrescado aí? Tá gravando. Tá gravando. Não, então tá. Então vira um negócio que não foi tão bom assim, né? Podia ter sido melhor. Cara, assim, é um exemplo excelente. Essa reportagem, simples e curta, ela é um excelente exemplo, cara, de como a coisa é tratada. Sabe? Que profissionalismo é esse, cara? É como dizia o Leonel Brizola, velho. É uma elite burra, cara. É uma elite burra. O Brasil é governado, é liderado por uma elite burra, cara. O que isso traz de bom pro Brasil? Esquece o Brasil. Desmoraliza o Brasil pro próprio brasileiro, cara. É uma coisa boa. 360 bilhões de reais em fundo para investimento de agricultura, cara. É bom. Caraca, com juro relativamente baixo, porque a taxa básica de juros está alta, mas o juro dos caras não vai ser tão ruim assim. E isso eles passam, até interessante, isso eles passam aqui na reportagem, porque é interessante para eles também, né, cara? Que isso é um aceno ao agronegócio, né, por parte do governo federal, né? Supostamente pelo PT, que em campanha estava dando porrada no agro uma em cima da outra, né? E aí, para eles, como o agro faz parte do pessoal que paga os salários, é interessante para eles dizer, ó, tá vendo? Ele estava falando bosta lá do agro ainda agora, mas tá aí, ó, largando a pratinha na mão do agro. O agro não era vagabundo, o agro não era isso, né? Agora tá ali a pratinha. É o PIB do país, velho. Vai fazer o quê? Vai deixar de morrer de fome por vingancinha? Porque na campanha nós fomos adversário, então agora eu vou deixar o agro 60% do PIB do Brasil ir pro brejo, porque eu quero que os meus inimigos sejam destruídos. Já tivemos governos assim. E tem outra coisa, né, Davidson? O Brasil é o supermercado do mundo, né, cara? O Brasil alimenta o país a dar com pau. Se o Brasil parar de produzir, não é só ruim pra gente.
Sim. É ruim para a gente, é ruim para outros países. De repente é muito ruim para a gente, porque dependendo do país que compra e paga melhor, falta dentro de casa. Mas é isso que acontece. É outra parada que as pessoas não entendem. Essa dinâmica. A gente está pagando caro na comida, etc e tal, porque a gente está competindo com quem paga em dólar, cara. Ou Nós euro. estamos competindo com o brasileiro, o cidadão comum que ganha salário mínimo, está competindo com quem paga em dólar. Porra, o produtor vai preferir receber em quê? Em real ou em dólar? E é isso. As explicações são essas. Eu fiquei bem chateado com a postura do Lula nessa declaração de dizer que a gente deve fazer bem feito e tem obrigação de fazer bem feito, porque bota o Brasil numa posição submissa. Uhum. Bota o Brasil numa posição submissa. Ele acerta em outros pontos, até coloca o Sim. Brasil, impõe um seu certo moral, mas essa declaração é uma declaração ruim, não é boa. Podia Pode não ser. ter ido aí, sabe? Aí é a hora que eu sempre faço a minha crítica ao Lula, ao PT. O Lula, ele entra ali, ele vira sindicalista. Né? Então. Ele estava indo muito bem. Ele estava indo muito bem, ele não precisava falar isso, cara. Sabe, teve uma meia dúzia de coisinha, né? Que quando ele falou lá que 900 milhões de pessoas vão dormir com fome. Tá, pô, menos, Lula. 30 milhões de crianças no Brasil passavam fome. Porra, não tem nem 30 milhões de crianças no Brasil. Entendeu? Então, são as mancadas que ele falou. Isso não é teoria da conspiração, não. Tem ele fala isso. A gente vai É matemática. Ele fala os números. Ele tem uma declaração dele, Sim, de vez em sim, quando a sim. gente vai lá fora, fala os números. E aí, 30 milhões de crianças, todo mundo bate palma, pá. Depois o meu assessor veio e falou assim, pô, Que desastre. 30 milhões é muito, não tem 30 milhões de crianças. Ele falou isso já. Entendeu? Isso não é bonito. Eu nem lembro quem era que estava com ele, que chegou para ele e falou: pô, Lula, se 30 milhões de crianças estivessem na rua, a gente ia estar tropeçando em criança, cara. Eu acho que foi o Amorim, cara. Eu acho que foi o Amorim. Alguém uma coisa assim, isso é bem antigo. Alguém do círculo dele deu esse toque nele aí ele contou esse caso assim, como, coisa que acontece. Cara, isso é feio. Gente, pelo amor de Deus, isso é feio. Não pode fazer isso. Tá errado. Desmoraliza o país. Alguém vai... Na hora, o nego bate palma. Mas depois o nego vai conferir, cara. Recentemente, a Marina Silva, lá no Fórum Econômico Mundial, ela já começou o governo Lula falando 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Aí, lá no Fórum Econômico, a Marina Silva falou 120 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. Davidson, tem 220, cara. Se 120 estão passando fome, hoje de noite, quando tua esposa chegar em casa do trabalho, tu fala para ela, cara, porra, come você, porque eu não tô passando fome, então você deve estar. Ela falou, só para ficar claro, para as pessoas não ficarem aí querendo, disso. Ela falou cento e poucos milhões de brasileiros em risco alimentar. Mas esse negócio de risco alimentar é um bagulho extremamente flexível, cara. É o tipo é um número que existe, é um número que tem o seu propósito, mas é o tipo de número que político adora, cara. Porque ele pode usar do jeito que ele quiser. É o PIB, é a sensação térmica, tá entendendo? É um número que, porra, é super flexível. Dá uma flexibilidade moral para o cara falar, de forma que ele está falando merda, mas ele pode chegar e se defender. Não, mas eu não disse fome, eu disse risco alimentar. Mas ele quis dizer fome. Ele quis que as pessoas pensassem, acessassem na memória delas fome. Era isso que ele queria. Eu acho que esse que é um negócio importante a gente falar nesse sentido. O Lula falou risco alimentar. Eu vou achar esse vídeo e a gente vai falar sobre isso num outro vídeo. A Marina falou fome, eu tenho quase certeza. Vou deixar 10%. Tá, beleza, ótimo. Inclusive, eu acho que até a gente já está meio devaneando também, é um assunto que a gente pode tratar no outro vídeo. Se ela falou fome, ela caiu na própria armadilha. Percebe?
A coisa já vai começando a ser incorporada. É quando o mentiroso acredita na própria mentira, cara. Percebe? Que é essa a jogada. Eu também não lembro direito, não. Eu sei que o número 100 milhões e tal é o número do risco alimentar. Era o número do risco alimentar na época. E se ela chegou e disse que 100 milhões estavam passando fome, é porque ela caiu na própria armadilha. Percebe? É mais ou menos isso aí. Mas vamos para outro ponto aqui. Esse negócio do empréstimo dos 300 e tantos bilhões de reais que vão ser emprestados para o agro, isso é anual, hein? Tá? O valor varia de ano para ano, mas esse tipo de empréstimo é anual. Todo ano o governo faz um plano de financiamento para o agronegócio brasileiro, para outras atividades econômicas também. Mas o Marcelo falou uma parada comigo outro dia, e eu achei bem interessante, que algum deputado, o deputado falou o lance do agro. Ah, não, foi no programa de humor lá, no programa de humor. O cara foi falar que o agro pagou a dívida do Brasil na época de lá de 2006, quando o Lula disse que a dívida externa tinha sido paga. Gente, o FMI. O FMI foi por meio de compra de títulos, etc. Papapá. Gente, pelo amor de Deus, não vamos cair nesse tipo de armadilha retórica, sabe? Nesse tipo de blá 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 que o cara fala, porque o Lula disse que pagou a dívida, eu vou contar uma outra mentira por cima para poder dizer que o Lula não pagou a dívida. Pelo amor de Deus, nem o Lula, nem o agro, nem o humorista, nem eu, nem o Marcelo pagamos a dívida. Todos nós, o Brasil pagou a dívida. O Brasil pagou a dívida. Isso é uma conquista brasileira, não é do Lula, não é do humorista e não é do agro. Porque o agro usa 360 bilhões de reais que sai do meu bolso, do bolso do Marcelo, no bolso de quem estiver vendo, no bolso do humorista e no bolso do Lula, para pagar essa merda do agro ganhar dinheiro. Eles usam o nosso dinheiro para financiar o negócio deles, para produzir comida para a gente, para gerar PIB no Brasil. Porra, meu irmão, é uma sociedade. Essa merda é uma sociedade. É mérito da sociedade brasileira. Se o governo vender o título para o agro gerar o recurso para o Brasil pagar a dívida, esse título não foi de graça. Tá? Título é dívida. E o agro recebeu juros por ter emprestado esse dinheiro para o Brasil. Dinheiro esse que ele gerou graças aos meios que a sociedade brasileira dá para eles poderem gerar. Então vamos parar com essa putaria, sabe? Porque eu fiz, porque fulano... Não, nós somos um país, Deus do céu, nós somos um país. Vamos dar mérito para nós, porque não é de ninguém o mérito, não, é de todos nós. É isso, né, cara? E a cereja do bolo aqui é o podcast que tem no final dessa notícia. Tem esse podcast, Mata Atlântica sobre risco de extinção. Você chegou a ouvir? Eu não cheguei a ouvir o podcast, não. Mas fala aí. Então, não é o podcast, se você ouvir, se você se der o trabalho de ouvir, você vai gostar. Porque tem um monte de informação bacana, tem um monte de dados importantes. Assim, para quem é curioso do assunto, quem gosta de acompanhar, é bom, é maneiro. O conteúdo do podcast não é o problema. Né? Apesar de ter uns lances de ONG, que a gente pode discutir isso no futuro também, eu acho excelente assunto para discutir, mas o teor do podcast é bom. Fala de que a Mata Atlântica, quanto sobrou, babá. E aí ele fala, em dado momento lá, ele fala que 28% só da cobertura de mata estão preservados e que a Mata Atlântica corre o risco de extinção e papapá. Ok. Aí eu me dei o trabalho, porque eu acho muito, muito engraçado que no fim de uma reportagem, onde o tema central da reportagem é o embate do Brasil com a Europa, por mais que não esteja estampado isso na reportagem, mas o tema é esse, é o embate do Brasil com a Europa para fechar o acordo. A Europa cuspindo regra na cabeça da gente e a gente rebolando para cumprir regra e essas regras serão sem fim. No final da reportagem me vem um podcast dizendo que a Mata Atlântica está em risco de extinção. Gente, qual é o propósito disso? O propósito disso é legitimar o argumento do europeu.
Aí você viu, eles estão certos, eles têm que cobrar, porque a Mata Atlântica vai sumir. Só que a Mata Atlântica está com 28%. Quem quiser pode, o Marcelo tem os links, quem quiser pode conferir. A Mata Atlântica está com 28% de cobertura há 35 anos que ela está com 28% de cobertura. Nesse período, replantaram 9 milhões de hectares de mata, cara. 9 milhões de hectares de mata foram replantados. E o dado é de 2020, no meio do governo Bolsonaro, no auge da destruição. Entende? Cara, veja bem, o podcast não está mentindo, mas ele não trouxe nenhuma informação nova. Nenhuma. E outra coisa, Davidson, quem é que ouviu o podcast? Eu não ouvi, eu só li o título. Eu ouvi. Ninguém ouve, as pessoas leem o título, cara. Né? As pessoas leem o título. E é isso. Não tem informação nova. Se tivesse uma informação nova, olha, a lei não sei das quantas, fazendas desmataram pra caramba, tá tudo sendo desmatado. Aumentou. Abriram a porteira. Ok, era relevante. Mas a área é a mesma área. 35 anos que a área não muda, cara. 35 anos que a área não muda. Então, qual é a relevância de trazer esse podcast para o final da reportagem, onde o Brasil está debatendo de frente com a Europa numa questão ambiental? Qual é a relevância? A relevância é dizer para quem leu que a Europa tem razão. É essa. Por que a mídia brasileira faz isso? Porque é uma imprensa de destruição em massa, Davidson. Porque, pelo mesmo motivo que eles passam 20 minutos falando da cor dos olhos do príncipe da Inglaterra, do bebezinho que nasceu, e 5 minutos falando de BRICS. É o mesmo motivo. Você tá com muita raiva do bebê do príncipe da Inglaterra, né, cara? Fala pra gente. Eu sou bronqueado pra caralho de ficar ouvindo Família Real Britânica, cara. Eu sou bronqueado mesmo. É irrelevante pra gente essa gente, cara. Irrelevante. Mas deixa eu te perguntar uma parada. Qual é a cor dos olhos dele? Não tenho a menor ideia. Então vamos fechar aqui, porque eu acho que a gente varreu bem esse terreno, cara. Com certeza. Eu tenho que dar carga no celular também, já tá descarregando. Beleza. Galera, vocês sabem qual é, que eu não vou ficar mendigando like, não. Braço. Não. Valeu.